E aí, a gente tenta restaurar um dente como esse ou parte logo para endo? Qual que seria a sua conduta se esse fosse o seu paciente? Muito bem, esse tipo de lesão cariosa mais profunda, ela tende a gerar alguma dúvida no profissional com relação a qual que seria a melhor solução mesmo para você apresentar e entregar para o paciente. É claro que existem as peculiaridades de acordo com cada caso, até mesmo considerando um planejamento mais global do paciente, um estado de saúde oral e de planejamento mesmo para uma reabilitação, que tem outras considerações, mas considerando apenas, né, esse dente aqui, vamos falar 3 pontos que podem te ajudar nessa tomada de decisão, nessa batida de martelo, ok? Vamos lá, o primeiro ponto, sem sombra de dúvidas, é tentar determinar qual que é a condição pulpar desse dente, tá? Isso é uma referência muito importante, uma referência clínica bastante importante, apesar da gente saber da sua limitação, né? A gente não consegue saber exatamente qual que é aquela condição pulpar, histologicamente falando, mas a gente tem essa referência clínica e é o que a gente tem de melhor para usar nessa hora, certo? E a gente pode conseguir isso fazendo um teste térmico com frio. Nessa hora, determinar o dente ele se encontra no estágio, às vezes, de uma pulpite reversível, que torna esse dente passível de uma abordagem mais conservadora, considerando só esse fator, ou esse dente ele já se encontra no estágio de inflamação irreversível, ou até mesmo já diagnosticado uma necrose pulpar. Nesses casos, não tem conversa, já indicação do tratamento endodôntico, tá? Mas tudo isso considerando, então, só essa condição pulpar isoladamente. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção aqui nesse ponto é que quando a gente está falando de dentes multirradiculares, a gente está falando de prés, de molares, a gente tem que lembrar que existe a possibilidade da condição pulpar, ela refletiu a condição pulpar de um dos canais e no outro canal você tem uma outra condição pulpar, e isso daí é algo que a gente tem que levar em consideração, realmente explicar até mesmo isso, conversar muito bem isso com o paciente, né, que esse teste, essa condição pulpar ali diagnosticada clinicamente, ela tem as suas limitações. Muito bem, feito isso então, que a gente já tem uma direção aqui da nossa abordagem, um segundo ponto a ser considerado seria a espessura de dentina remanescente. Né? E claro que isso é visto de uma forma mais precisa, um pouco, através de uma radiografia interproximal. Então, nessa hora, faz tua radiografia interproximal, que é isso que você vai ter como base, como referência. A gente está buscando referências aqui, você vai ter como referência, então, dessa espessura de dentina remanescente. Nada de usar a periapical para isso. Muito bem. Se essa espessura de dentina remanescente ela é muito limítrofe, né? Ou até mesmo se ocorrer uma exposição durante... se você já, pela radiografia, você já identifica que existe já uma comunicação ali com a região de câmara pulpar, ou está minimamente próximo disso, você já pode conversar com o paciente a respeito da necessidade do tratamento endodôntico. Mas se essa espessura está limítrofe, está te deixando na dúvida, ainda assim, aí a gente vai para o terceiro ponto, que é a proposta que você pode falar para o paciente, que é mão na massa. Tá? Tem horas que a gente não tem para onde correr mesmo, e para fechar um diagnóstico preciso, um planejamento preciso, a gente precisa primeiro fazer a remoção dessa lesão de cárie, e aí sim, se durante a remoção ocorrer exposição pulpar, esse dente ele já seria indicação de um tratamento endodôntico, e caso não ocorra, mas ele fique extremamente limítrofe, né, de alguma forma ali que você já ainda considere a possibilidade de manutenção de uma abordagem conservadora, é importantíssimo avisar o paciente sobre a possibilidade de, mesmo assim, né, ele precisar fazer o tratamento endodôntico em função aí de uma agudização do processo inflamatório, ou até mesmo com a ocorrência de uma necrose silenciosa que pode ocorrer num caso como esse, aí, com o passar do tempo. Então o paciente vai estar totalmente assintomático e ele, em algum momento, vai ter esse dente necrosado, certo? Isso é importante, esse tipo de conversa, para amanhã ou depois esse paciente ele não sentir, né, que ele foi traído no momento do tratamento, ou seja, confiou em você e em algum momento esse dente estourou um problema ali, ele descobriu que tem que fazer canal, ele fala, nossa, mas eu fui ano passado no dentista, eu fiz essa restauração e ele não me falou nada, tá? Então, sempre lembrando desse cuidado aí na comunicação com o paciente, ok? E claro, o que eu recomendaria, sem sombra de dúvidas, é que um caso como esse fosse sempre preservado clinicamente, radiograficamente, porque como eu comentei aqui com você, ele pode ter o desenvolvimento de uma necrose silenciosa, o paciente
não vai saber o que aconteceu, só numa eventualidade quando isso agudizar e pegar esse paciente de surpresa. A gente não quer que isso aconteça, a gente é responsável, a gente quer sempre cuidar da melhor forma do bem-estar e da saúde do nosso paciente, então vale sempre a preservação num caso como esse. Certo? Então os 3 pontos: condição pulpar, espessura de dente remanescente e mão na massa, remover essa cárie e ver o negócio e ver como é que o negócio vai se desenrolar. Tá ok? Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê em breve.